Você sabe o que é um obstáculo e para que serve um obstáculo? Obstáculos geralmente são barreiras para nos atrasar alguma coisa ou para nos impedir de chegarmos com rapidez, com agilidade, com tranquilidade no nosso objetivo. É algo que impede ou atrapalha o movimento, a progressão de alguém ou de alguma coisa, segundo o dicionário Aurélio. Então, antes de ler o texto, eu quero lembrar a vocês, quando Moisés atravessa com o povo ao deserto, passa lá 30 e tantos anos, 38 anos caminhando no deserto, rumo à terra prometida. Quando eles chegam próximo da terra prometida, a terra que Deus já havia dado a eles, lá em Abraão, lá em Gênesis 30 e poucos, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu hei de te dar. E olhe para as estrelas, conte as estrelas do céu, se é que as pode contar, assim será a tua descendência. Então, o povo vai, passa por uma série de coisas, mas eles chegam então, no momento de entrar na terra prometida. Eles estão diante da terra de Canaã. E aí, então, Moisés separa 12 homens, um de cada tribo, para irem espiar a terra prometida. E eles vão, e chegam lá, eles ficam encantados com tudo que tem lá, tudo é grande. Eu acho que a terra lá de Canaã, eu acho que era tipo Itu, que tudo é grande, cachos de uvas grandes, sei lá, picanha, a peça era maior, né? Era tudo grande, tudo próspero, tudo abençoado. E depois de 40 dias eles voltam, olhando, e eles vão dar um relatório para Moisés. A gente vai ler esse relatório, mas no spoiler do texto, 10 chegam diante de Moisés desesperados. Olha, a terra é boa, é frutífera, é bonita, tem até gente bonita lá, gente legal. Mas eles são grandes, são gigantes, são guerreiros. Nós somos como gafanhotinhos perto deles. Nós não vamos conseguir tomar esta terra para nós. Eles criaram obstáculos para algo que Deus já os tinha dado. Mas Josué e Caleb não. Caleb ele começa a falar, não gente, não é por aí não. Calma aí, coisas tem para acontecer. Vamos ao texto. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Capítulo 13 de Números, a partir do versículo 25, desculpa. Números 13, 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. E ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a comunidade dos israelitas, no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade e mostraram-lhes os frutos da terra. E prestando conta a Moisés, disseram, fomos à terra a qual nos enviastes. Ela de fato dá leite, dá mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nesta terra é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra no Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar, ao longo do rio Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os demais que haviam subido com eles disseram, não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grandes estaturas. Também vimos ali os gigantes, os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles.
Eles questionaram, eles falaram, eles viram a bênção, mas eles criaram obstáculos para eles mesmos receberem a promessa. Caleb ainda insistiu, não, gente. Caleb diz aqui, né? O povo fez o povo calar-se e diz: temos que subir e nos apoderar, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Se o Senhor falou, vai acontecer. Mas o povo insistiu, não, nós não vamos conseguir. E se nós continuarmos aí, o versículo 6 do capítulo 14, agora já não é mais Caleb insistindo com o povo, mas é Josué. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram as suas roupas ao verem o povo todo reclamando, ao verem a falta de fé daquele povo. O versículo 7 do 14 diz assim: e falaram a toda a comunidade dos israelitas: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária, e se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nesta terra e a dará para nós, terra que mana leite e mel. Deus tem nos dado sonhos, Deus tem nos dado promessas, e muitas vezes nós não cremos na promessa. Antes de pensarmos na promessa, nós criamos obstáculos, nós construímos obstáculos para chegarmos até a promessa. Por isso que o tema desta manhã, desta reflexão, é desconstruindo obstáculos. Desconstruindo obstáculos. Porque nas nossas vidas, os obstáculos que enfrentamos, muitas vezes, somos nós mesmos que os construímos. A ideia aqui não é de superar os obstáculos, mas de desconstruir obstáculos, ou transformá-los em pontes. Até porque todo dia, todo tempo, toda hora, nós temos obstáculos a enfrentar. A vida por si só já nos cria obstáculos. Então, a gente não precisa ficar criando mais. Não tem a mãe de vocês, a minha falava muito, a Renata às vezes fala isso também. Às vezes a mãe fala assim: você já tem problema suficiente, você não precisa criar mais. Não existe essa frase aí? Então assim, nós também temos obstáculos suficientes nas nossas vidas, a gente não precisa ficar criando mais obstáculos. Se a gente parar um pouquinho para pensar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, todos gostam de viver. Ou alguém aqui está insatisfeito? Todos gostam de viver, né? É lícito viver bem, querer estar bem, né? Todos procuram viver bem, enfrentar, superar, desconstruir desafios no dia a dia, para não ter que sobreviver, e sim viver. É legal a gente poder viver bem, certo? Até porque nós não podemos ficar vivendo de sobrevida, mas vivendo. Jesus veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Ele veio para nos trazer vida, não sobrevida, não algo assim, a gente vive do jeito que dá. Não, Jesus é vida, e Ele veio te trazer vida, e vida em abundância. Vida com vigor, com inspiração, com alegria. Mas a gente sabe que nos nossos dias, a vida é corrida. Todos nós precisamos procurar viver bem. Todos nós precisamos trabalhar. Todos nós precisamos estudar. Todos nós precisamos fazer uma série de coisas. As mamães têm que cuidar dos filhos. E uma série de outras coisas. Procuramos ter também o tempo de qualidade de vida, o tempo de lazer. Tudo isso está tudo certo. Ter o tempo de lazer, o tempo de poder sair com os filhos, ir para o clube, ir para o cinema, ir namorar. Tudo isso está certo. Muitos trabalham o dia todo fora. Muitos saem 5 horas da manhã para o trabalho, chega às 7, 8, 9 horas da noite, só o pó, né? Pega trânsito em São Paulo. Trânsito em São Paulo é uma loucura. Quando chove, então, até cratera na marginal abre. É uma loucura. Isso quando você não está dirigindo e cai uma árvore na sua cabeça. Ou então você tem que pegar o trem, o ônibus, né? O transporte em São Paulo é ineficiente. É lotado, é ruim,
é cheio e é de má qualidade. Então, a gente já tem esses desafios, esses obstáculos para enfrentarmos, e isso faz parte. Desses, ninguém vai escapar. Você vai ter que levantar cedo para trabalhar, não vai ter jeito. Até os ricos não conseguem escapar desses obstáculos do dia a dia. Por quê? O rico também, o empresário, o seu chefe, o seu patrão, ele também está preocupado com a loja que tem que faturar para poder pagar o seu salário. Ele também está preocupado porque ele tem que conseguir comprar matéria-prima para a sua empresa num custo mais baixo, para poder ter mais lucro aqui, para poder pagar você melhor, para poder te dar uma assistência, dar assistência para a sua família também. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Querendo ou não, ninguém pode viver sem essas atividades diárias, sem estes obstáculos. Mas acontece que as nossas agendas, muitas vezes, as nossas atividades estão se transformando em obstáculos para as nossas vidas, porque nós não conseguimos definir o que é o essencial para as nossas vidas. Aí fica aquela reflexão: o que é essencial para você? O que é essencial na sua vida? É o trabalho? Você vive só para trabalhar? É o filho? São os filhos? É a esposa? É a sua agenda? Vamos entender um pouquinho sobre o que é essencial. Mateus 6, lá dos versículos 25 ao 34, temos lá uma coisa muito interessante, Jesus nos ensinando. Jesus diz assim: não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus. Vocês já pararam para olhar um passarinho? Cada detalhe que tem no passarinho, como ele é bonitinho, cheio de coisa. Uma águia, outro dia eu vi uma foto, né, de perto assim da águia, cada detalhe, são lindos, são lindos. Olhe para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta, o vosso Pai Celestial cuida. Esses passarinhos aí, alguns que até irritam a gente, não é isso? São cuidados por Deus. Já pararam para pensar nisso? Se esses passarinhos são cuidados por Deus, imagina você que é filho amado, que é filho querido, imagina você que Jesus morreu por você. Gente, Deus está cuidando de tudo. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma só hora de duração à sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, amanhã já não vale mais nada, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, preocupados, dizendo o que eu vou comer hoje ou amanhã, o que eu vou vestir hoje ou amanhã. Não se preocupe com isso. Versículo 32 diz que são o povo do mundo, os gentios, aquele que não conhece o Senhor, que se preocupam com essas coisas. E o vosso Pai Celestial, de fato, sabe de tudo que vocês precisam. Agora, olha o versículo 33, nos ensinando o que é essencial para a nossa vida. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, vestimento, suprimento necessário para a sua vida, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar o reino de Deus para que as outras demais coisas da vida, do mundo, sejam acrescentadas. Não. Busque primeiro ao Senhor, que o que você precisa para sobreviver, Ele lhe garante o necessário para a sua vida. Isto é o essencial. Então nós agora já sabemos o que é o essencial para as nossas vidas. E o capítulo termina dizendo: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, trará os seus próprios
obstáculos. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu obstáculo. Não se preocupe com o amanhã. Vamos resolver, vamos desconstruir os obstáculos que nós temos hoje. E amanhã a gente pensa como fazermos novamente o processo. Se entendermos então que a busca pelo reino de Deus é a essência da nossa vida, não tenham dúvida, todos os demais obstáculos serão desconstruídos, sem dúvida alguma. A doença vai parar de ser obstáculo. A dor vai deixar de ser obstáculo. Por quê? Porque a minha essência, o meu motivo de vida é o Senhor, é o reino. Estamos nesse mundo, então nós vamos ter que passar por medo, dor, raiva, angústia, doença, vida, morte, tudo isso nós vamos passar. Mas se a minha essência é a busca pelo Senhor, Ele é o meu sustento, Ele é a minha alegria. Então nós vamos trabalhar um pouquinho nessa manhã agora, como desconstruirmos os próprios obstáculos que criamos, pois nós precisamos crescer, precisamos amadurecer e precisamos agir. Agora é hora de marchar. Os dias são maus, estão acabando, Jesus está voltando, e a igreja do Senhor precisa se movimentar, a igreja do Senhor precisa ir para fora, a igreja do Senhor precisa agir. Muitas vezes os obstáculos servem para atrasar, para paralisar, mas muitas vezes na vida do crente, o problema não está nos obstáculos, o problema está no coração. Então, se o nosso coração está longe do Senhor, nós seremos paralisados. Mas se o nosso foco, se o nosso coração está no Senhor, nada poderá nos parar. Nada. Como acabamos de ler, 12 espias foram olhar a terra prometida. E 10, os 12 olharam para a mesma coisa. Mas 10 viram a bênção, viram a promessa, viram o agir de Deus, mas criaram obstáculos. Eles voltaram desesperados, assustados, eles voltaram paralisados. Olha, a terra é boa, mas é impossível de acontecer. E Josué e Caleb olham e falam, não, esses obstáculos que vocês estão criando são, na verdade, oportunidades que nós vamos ter para ver o agir de Deus na nossa vida. São oportunidades que nós vamos ter para vivermos experiência com Deus. Então, não temam os obstáculos, desconstrua-os, transforme-os em coisas que nos farão chegar mais perto do Senhor. Não dá mais para nos preocuparmos com o normal, com o natural. Nós somos seres espirituais, então nós precisamos viver o sobrenatural. É trazer à existência aquilo que não existe, pela palavra do Senhor, crendo, orando com fé de que isto receberemos. Eu estou vivendo assim. Eu quero que vocês entendam esse texto e vivam assim. Se nós pedirmos ao Senhor alguma coisa, com fé, claro, sabendo o que pedir, coisas que estejam no padrão de Deus, no plumo do Senhor, se nós pedirmos com fé, orando com fé nele, sabendo que o que nós estamos pedindo é para a glória dele, irmãos, creia que você já recebeu. Projeto que o Senhor está entregando para a igreja cristã da Trindade de Osasco, eu já estou orando nele sobre esse projeto, como fato que já existe. Eu não estou, Senhor, se acontecer, nós vamos fazer isso. Não, nós vamos fazer porque já aconteceu. Nós somos uma igreja relevante para o município de Osasco, porque o Espírito do Senhor está aqui. Nós não seremos relevantes, nós somos relevantes hoje, agora. Você é relevante, você pertence a esse processo, você faz parte do reino. Mateus 21, 22 diz, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Crendo, recebereis. Alguns princípios para estudarmos nesta manhã. Nada é um obstáculo quando se tem um objetivo. Nada é um obstáculo quando se tem um objetivo. 1 Coríntios 9, de 23 a 27, Paulo está dizendo assim, faço tudo por causa do Evangelho.
para dele me tornar coparticipante. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, vós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como quem golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e me torno meu escravo para que depois de pregar aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Todo atleta se prepara para chegar ao pódio, ou não? A gente vê a Olimpíada, todo mundo que vai correr lá quer chegar lá, pelo menos o objetivo é o primeiro lugar, mas o povo quer chegar no pódio, pelo menos no terceiro lugar, não é isso? Todo time de futebol lá vai jogar, quer ganhar do outro. Tudo bem que o Corinthians é a parte, mas todo jogo de futebol, um time quer ganhar do outro, não é isso? Ou você já entra em campo derrotado? Não. É isso que Paulo está dizendo. Que assim como um atleta tem objetivo, tem intencionalidade naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está se preparando, o cristão é a mesma coisa. O lutador de boxe, lá, de UFC, MMA, MMB, MMC, lá, esse monte de luta aí, ele está lá treinando, para quê? Para acertar o seu adversário. Ou ele vai ficar dando soco de bobeira no ar? Não, são focos, são objetivos, assim é o crente. Nós precisamos enfrentar os nossos desafios, desconstruí-los para alcançarmos um objetivo. E qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa essência? O reino de Deus e a sua justiça. A vida do crente precisa ser intencional, com o objetivo, o pódio, os céus. Mas enquanto corremos nesta corrida, o que precisamos fazer? Anunciar ao mundo o amor de Jesus Cristo. É isso. Você serve somente para isso, é para anunciar o amor de Jesus Cristo ao mundo, aonde você está, na escola, no clube, na faculdade, aonde você estiver. Não se prenda, não crie para a sua vida obstáculos que não são obstáculos. Não crie problemas para você, porque você já tem um monte de problema. Não use desculpas para não ser frutífero no reino do Senhor. Seja intencional em tudo que você faz. Desconstrua obstáculos e construa oportunidades. Marcos 5, de 24 a 29, a história da mulher do fluxo de sangue. E uma grande multidão seguia Jesus e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. E havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, cada vez mais ela piorava. Tendo ouvido isto, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele no meio da multidão e tocou-lhe o manto. Pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curado. Imediatamente a sua hemorragia se estancou e ela sentiu no seu corpo a sua cura. E se nós vemos, essa história é muito linda, porque se nós continuarmos o texto, Jesus também para e fala, opa, saiu o poder de mim. A fé dessa mulher revolucionou a minha vida, revoluciona a sua vida quando nós lemos esse texto, porque ela foi ao ponto, ela olhou para todos os obstáculos que ela tinha e viu oportunidades. Ela não viu desafios, ela viu oportunidades. Ela tinha todos os motivos para desanimar, para desistir, para aceitar que seu obstáculo era insuperável e aceitar a morte ali na estrada mesmo, ali na rua. Primeiro que ela era mulher, vocês sabem que o contexto ali dos primeiros séculos era um contexto totalmente machista, patriarcal. Então ela já era mulher, já era desprezada só por ter nascido mulher. Pobre, mendiga na rua, e agora sangrando. Então na lei judaica, a mulher no seu ciclo menstrual, com alguma hemorragia, sangue, qualquer coisa, era considerada impura. Então ela era desprezada pela sociedade. O povo vê aquela mulher e desviava dela.
Quantos obstáculos essa mulher enfrentou, gente? Vocês estão entendendo isso? Mas ela olhou os seus obstáculos e falou assim: eu vou criar neles oportunidades. E ela foi, se arrastou, ela deu o seu jeito. Ela deu um jeito. Sabe o que é mais interessante? Que a gente vai ver que quando a gente quer, a gente consegue dar o jeito para as coisas. Faça dos obstáculos uma oportunidade para o Senhor operar milagres em sua vida. É isso que Ele quer fazer. Ela desconstruiu seus obstáculos, fazendo com que Jesus olhasse para ela. E Jesus olhou para ela, não para curar. Jesus olhou para ela já falando: poxa, saiu o poder de mim aqui. Você só encostou em mim. É isso. E nós podemos tocar no Senhor nesta manhã. O Senhor tem tantas coisas para fazer na nossa vida, mas muitas vezes a gente fica moscando, criando obstáculos para nos impedir de chegarmos a Ele. Hoje em dia, como se não bastasse os obstáculos, a gente inventa outro, né? Por exemplo, questão do emprego. Né? A pessoa está desempregada. Quando a pessoa, o Juliano, tempo atrás, um ano atrás, 6 meses atrás, estava desempregado. Ele ficou moscando, esperando cair do céu? Não, foi atrás, entregou o currículo, a gente ajudou, a gente orou, deu o seu jeito, deu os seus pulos, mas arrumou um emprego. Não ficou esperando, né? Ele deu o jeitinho dele lá, e graças a Deus está lá bem empregado. Esses dias mandou até no grupo, né? Foi promovido e tal, está devendo, né, a pizza para todos nós aqui. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, é isso aí. Então assim, aí a pessoa quando está desempregada, cria obstáculos. Eu não vou para a igreja porque eu estou desempregado, estou desanimado, eu não tenho dinheiro do passe de ouro, não é mais passe, né? O bilhete único, eu não tenho dinheiro para o bilhete único, eu não tenho dinheiro para o Uber, eu não vou para a igreja não e tal. Ô irmão, por que você não foi para a igreja? Porque estou desempregado, você sabe como que é. Amém. Vamos orar, vamos entregar seu currículo, vamos atrás disso. Aí o cara arrumou um emprego. E aí, irmão, glória a Deus, arrumou um emprego, vamos para a igreja. Então, estou muito cansado. Trabalho de segunda a sexta, das 8 às 8. Aí chega no sábado, eu quero ir para o clube com meus filhos, ou eu tenho que estudar alguma coisa, tenho que cuidar do marido, blá, blá, blá. Aí chega o domingo, eu estou só o pó, deixa quieto. Poxa, primeiro o desemprego era um obstáculo. Aí você arruma um emprego, agora o emprego é um obstáculo. Espera aí, alguma coisa está errado. Não é? Outra coisa, um casal líder ativo na igreja, está lá, glória a Deus. Aí a Luciana vai pensar que é para você, mas não é não, tá? Calma. Até fiquei preocupado com isso. O casal está lá, firme e forte, cuidando da diaconia, pondo o Marcelo para trabalhar. Aí o neném nasce. A pessoa desaparece da igreja. Ué, mas por quê? Não, agora eu sou pai, agora eu sou mãe, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Filho é bênção, filho é herança. Não pense que seu filho é seu, não. Se você está pensando que seu filho é seu, bobinho, 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 bobinho. Sheila, você pensa que sua neta é sua? Bobinha, não é. Os nossos filhos, assim como nós, que também somos filhos, somos do Senhor. Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. Nós cuidamos dos nossos filhos para o Senhor. Então, eles não são obstáculos, eles são bênçãos. Eles são bênçãos. Quando Giovanni nasceu, eu e a Renata, a gente fazia muita atividade fora, a gente saía e tal. E eu lembro que algumas vezes nós fomos lá para Belo Horizonte, lá para a igreja do Jorge Linhares, lá Batista Getsemane, para algum evento lá e tal. E o meu case do violão não era esse case bonitão, não. Era um case zoado mesmo e tal. A gente colocava o case embaixo do banco, assim, ó, e o Giovanni ficava dormindo embaixo do banco. Tem gente que me conhece aqui há 20 anos, sabe disso. O Giovanni ficava dormindo. Filho nunca foi impedimento para nada. Nós saímos de Itapecerica, lá de Santa Amaro, íamos lá para Alphaville fazer evangelismo. E às vezes era dia que eu tinha prometido levar o Giovanni para andar de bicicleta. O que eu fazia? Eu ia com ele de bicicleta evangelizar. Aí ele estava lá andando de bicicleta, a gente curtindo junto, entregando folheto.
Ele queria andar de skate lá na Carlos Lacerda, lá naquela pista. Vamos lá. Ficava lá conversando com os maconheiros lá, ó, entregando folheto. E assim vai. Gente, é isso. Eu não tô dizendo que vocês têm que fazer isso. Mas devem. Mas assim, mas tipo assim, eu também tenho os meus compromissos com meu filho. Mas eu também tinha um compromisso com a evangelização. Eu falei, não posso falhar aqui, mas espera aí. Fazer evangelismo é bênção. Meus filhos são bênção. O que eu vou fazer? Vamos juntar o útil ao agradável. Se o reino é essencial, vamos deixar esse legado para os nossos filhos. Eles vão olhar para você, como eu vejo nos meus filhos, e aí eu vou falar de mim, não para mim engrandecer. Não é isso, pelo amor de Deus, eu sou o pior de todos aqui. Mas eu quero que vocês tenham exemplos reais que existem. E com certeza, se eu abrir aqui para vocês falarem, vocês vão contar esses testemunhos também. Eu sei disso. Mas hoje eu vejo os meus filhos dispostos a tudo na obra do Senhor, porque eles têm referência. Nós precisamos ser referências. Pais, avós, nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos. Eles precisam olhar para você e ser o filho de Deus como você. Não ser um empresário como você. Não ser, sei lá, um professor como você. Mas um filho de Deus como você. Porque se ele olhar para você e ver Cristo na sua vida, ele vai ser o melhor empresário. Ele vai ser o melhor professor. Ele vai ser o melhor em tudo. Porque é para a glória de Deus. Eles darão frutos para a glória de Deus, porque serão homens e mulheres que veem em vocês Deus na vida, nas atividades de vocês. A vida do crente é uma vida intencional, com objetivo, com foco. Existem situações, a gente já viu por aí, casais, né? Vamos fazer a obra do Senhor, vamos para cima, quer fazer. E você convida, você chama, você insiste. E eu já ouvi histórias de pessoas. Ah, não, eu vou esperar um pouco porque eu casei agora. Eu tenho que curtir meu casamento. Tá bom. Aí curtiu o casamento 5 anos. Engravidou. E aí, vamos fazer a obra do Senhor? Né? Porque você incentiva. Eu acho que todos temos que fazer a obra do Senhor. Mas você, às vezes, tem um irmão ou outro que você tem que incentivar. E aí, você incentiva. Ah, eu não posso porque eu estava curtindo o meu marido, eu curti tanto que agora eu engravidei. Tá bom, então não vai poder fazer por causa que engravidou. Aí o filho está com 20 anos nas costas. E aí, vamos fazer a obra do Senhor? Então, meu filho agora está com 20 anos, eu preciso fazer uma pós. Aí termina a pós, ah não, agora o meu marido tem a pós. Aí termina um monte de pós, ah não, agora eu vou ser vó, então eu tenho que cuidar dos meus netos. E assim vai, e a vida passou. E o que você gerou? Nada. Você gerou para você. Na verdade, você gerou para você. Mas e para o reino? Nós somos chamados para o reino. E tudo que nós geramos deve ser para o reino. Volto a dizer, a pós-graduação eu também faço. Tudo bem que eu estou num débito lascado com a faculdade. Mas deve ser para a glória de Deus. Não deve ser um obstáculo. Eu não posso criar a pós para ser um obstáculo. Que mais? O trabalho não pode ser um obstáculo. Aí eu que estou criando um obstáculo. O trabalho deve ser para a glória de Deus. Olha, o Senhor está te dando condições para você ser mordomo daquilo que Ele está te dando. Então você vai, com o dinheiro que você recebe do seu trabalho, você deve cuidar da sua casa, cuidar da sua família, dar exemplo pagando as contas tudo certinho, e colaborar, né, contribuir na manutenção da obra do Senhor, investir em missões, investir na igreja, ajudar missionários e por aí vai. É isso, os nossos recursos devem ser para isso, gente. Deus não nos chamou para ter 35 casas, 40 carros, né? Eu estava vendo jogador de futebol, uma coleção de Porsches e tal, ele não consegue usar. Ele não consegue usar aquele monte de carro. Então, se o Senhor nos chamou para não ficar inventando obstáculos, mas para usar tudo o que nós temos para a glória dEle. Esses dias eu vi no Facebook, essa semana, uma senhora, uma velhinha, queria ir para o culto, mas não tinha ninguém para levar ela no culto. O que ela fez? Acho que vocês devem ter visto isso no Face também. Ela ligou para a polícia
Ligou para a polícia e falou para o guarda: eu quero ir para a igreja. Aí o guarda foi e levou ela para a igreja. Meu, isso não é top? Isso é top, sabe por quê? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Agora, quando a gente não quer, meu, o Valdir está aqui, mano, é mó trampo. Vocês já colocaram o Valdir no carro? Tentem hoje, um de cada vez. Não é mó trampo? Mó trampo colocar o Valdir no carro. Ele sozinho para entrar e sair, faz rapidinho, porque já aprendeu, já pegou o jeitinho e tal. Mas vai, toda vez faz o maior trampo, o maior sacrifício para sair lá do carro, da garagem, da casa, tal, para estar na casa do Senhor buscando a Deus. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Eu conheci pessoas que andavam 20 quilômetros por dia, por domingo, para chegar num culto, descalço, a pé, no barro. A maioria aqui hoje tem carro ou tem dinheiro para o Uber. Ah, eu não posso gastar com Uber, mas gastou com outras besteiras por aí. Então, o que é o essencial na nossa vida? O que deve ser essencial na nossa vida? Gente, nenhum de nós mendigou essa semana, esse ano, ou os últimos anos. Nenhum de nós andou pelado pela rua, passando necessidade, porque nós somos famílias e nós caminhamos juntos. Mas quando nós queremos fazer alguma coisa, a gente sempre dá um jeitinho para tudo. Então nós precisamos ansiar, desejar e querer buscar mais do Senhor. Não podemos ficar inventando desculpas, criando obstáculos, para não buscarmos a face e o toque do Senhor. Nós precisamos agir, nós precisamos nos movimentar. Qual é a sua essência? Qual é o seu objetivo? Os jovens, né? Hoje tem bastante jovem aqui. Os jovens estudam, estão lá no ensino médio, preocupados, né? A Júlia está nessa fase agora, preocupada, já teve alguns anos, preocupada com a faculdade e tal, mas está focada. A Karine lá na ETEC, está todo mundo focado com o seu futuro. Gente, isso é extraordinário, é isso mesmo. Temos que ser focados nas nossas coisas, temos que ter objetivo. Mas o nosso foco final, o nosso objetivo final com a faculdade, com o curso, com o namoro, com o raio que for, deve ser a glória de Deus. Um pouquinho antes, eu não sei que ano, mas um pouquinho antes de 1997, 96? Não, na Copa, 1994. Fui, Santo Amaro. Mas nós não já namorava na Copa? Então, porque eu lembrei a data, ajudou na data. Mas 1994, sai, eu era magrinho, sai um magrinho, careca, feio, que, olha, um arraso de feio. Peguei um ônibus lá da Coab 2 até o metrô Itaquera, meia hora. Metrô Itaquera até o metrô Anhangabaú, mais uns 40 minutos. Depois pegava o Parque Santo Antônio 6435. Aonde que eu descia? Lá embaixo, no Cruzadão, né? Era mais 1 hora de ônibus, ou seja, ia umas 2 horas e tal. Cheguei lá de Itaquera, no Capão Redondo, lá no Parque Santo Antônio e tal. Cheguei num culto. Olhei lá no coral cantando uma menininha linda, maravilhosa. Eu olhei, é essa. Essa vai ser a mãe dos meus 3 filhos. Glória a Deus. Eu olhei para a Renata, aí ela olhou para mim, engraçado isso. Ela olhou para mim e falou a mesma coisa, pensou a mesma coisa. É esse. Esse vai ser o pai dos meus 3 filhos. A partir daquele dia, todo domingo, 6 horas da manhã, eu estava ligando para o meu amigo lá para o Célio. Célio, vamos lá para Santa Amaro, vamos, pá. Todo domingo. Até eu conquistar a Renata e começamos a namorar, enfrentei os obstáculos do pai dela, os obstáculos da família, os obstáculos. E hoje estamos aqui, casados há quase 30 anos, e é só bênção. E é só bênção. Então assim, mas por quê? Porque a gente quis correr atrás. A gente vai, então quando a gente quer, a gente dá um jeito para tudo. Então não se preocupe com nada. Não se preocupe com os obstáculos que nós já temos e não crie novos obstáculos. Nenhum obstáculo é maior do que o seu Deus. 1 Samuel 17 tem a história de Davi e Golias.
Golias estava lá zombando do povo de Deus, tocando o terror. O próprio Saul estava lá desesperado. E aí Davi, mirrento, pequenininho, vai lá levar o lanchinho para os seus irmãos. E aí ele olha, né? Quem é esse incircunciso que está zombando do nosso Deus? Quem é esse cara? Não, eu quero saber quem é. E vai, aí ele ouve, ele pequenininho, ele olha para o gigante, para esse obstáculo e fala assim: meu Deus é maior do que esse obstáculo. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou desconstruir este obstáculo. E ele vai lá, junta 5 pedrinhas, deu uma tijolada. Pior que assim, né? A gente, para matar um rato, tem que ser um tijolo, um bloco. Golias, Davi foi lá, pegou 5 pedrinhas. Na primeira, pau, acertou, já era, resolveu o problema. E é interessante que Davi, quando ele olha para Golias, ele diz assim: em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou te derrubar. É isso. Olhe para os seus obstáculos e os desconstrua em nome do Senhor dos Exércitos. Nenhum obstáculo é maior do que o seu Deus. Falta de dinheiro não pode ser obstáculo para você não ver o Senhor. Falta de qualquer coisa não pode ser obstáculo para você ver. Nem falta de carro, falta de saúde, falta de nada. Você pode estar doente, na cama, enfermo. Isso não é motivo para te afastar do relacionamento com Deus. Porque aonde você estiver, você pode ter o seu relacionamento com Deus. Transforme seus obstáculos em pontes. Transforme seus obstáculos em pontes. Hebreus 11:30, falando lá de Jericó. Pela fé, os muros de Jericó caíram depois de rodeado por 7 dias. Os muros de Jericó, as cidades antigas, eram cercadas por muros, porque o muro para uma cidade lá no Antigo Testamento, era algo imprescindível, né? Alguns comentaristas dizem que é como uma mulher de saia. Uma cidade sem muro é uma mulher sem saia, né? Alguns historiadores usam essa analogia. Então veja bem, o muro de Jericó era um muro muito largo, de mais de 3 metros, e de quase 10 metros de altura. Algo que seria impenetrável. Não dá para derrubar aquilo, ainda mais gritando. Gente, é para doido. Se com a broca você não consegue derrubar, imagina ficar lá dando voltinha gritando: vai cair, vai cair. Vocês estão entendendo? Mas o povo de Deus, o Senhor mandou eles rodearem, adorando, gritando, cantando, exaltando. E eles foram. Sabe o que aconteceu? Eles foram obedientes à palavra de Deus. E aí o que acontece? Vamos lá, ó. Josué, capítulo 2, versículo 9 diz assim: bem sei, e uma coisa interessante, enquanto o povo estava lá fora rodeando, o povo que estava lá dentro de Jericó, já sabiam quem era o povo que estava lá fora. Aliás, na verdade, eles não conheciam somente o povo, mas eles conheciam o Deus deste povo. Olha que coisa interessante. Será que o povo aí fora, será que os nossos amigos, os nossos familiares, o professor da faculdade, sabem quem nós somos? Sabem o Deus a quem servimos? Quando os espias entraram lá em Jericó, olha o que Raabe diz: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra se derretem de medo diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos reis dos amorreus, aos reis de Sion, de Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíram totalmente. Quando ouvimos isso, os corações se derreteram, e em ninguém há ânimo algum por causa da presença de vocês aqui. Porque, olha o que diz o versículo 11: porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo da terra. Sabe o que aconteceu quando o povo rodeou? Quando o povo de Israel obedeceu, sabe o que aconteceu com aquelas muralhas impenetráveis? Elas caíram de uma forma que, imagina um muro, um vale, né? Os muros caíram fazendo uma ponte
para que o povo de Deus pudesse entrar e cumprir o que Deus mandou falar. Não há muralhas intransponíveis para o crente, para o Filho de Deus. Porque se há muralhas, se há obstáculos, eles vão ser derrubados. E eles serão pontes para que você cresça, para que você frutifique para a glória de Deus. Não use os obstáculos para te desanimarem. Use-os para a glória do Senhor. Use-os como ponte. Deixe os obstáculos te amadurecer e comece a frutificar. Nós já falamos aqui que o trabalho não é obstáculo, que o dia a dia não é obstáculo, que os filhos não são obstáculos, que nada é obstáculo. João 9 narra a cura do cego de nascença. Uma vida no escuro, totalmente no escuro. Mas quando ele se depara com Jesus, ele entende que ele pode ser curado. Ele entende que esse obstáculo da cegueira pode se resolver. E o Senhor Jesus toca na vida dele, faz o lodo e coloca. E quando esse homem abre os seus olhos, ele tem um encontro com a luz. Um homem que viveu a vida inteira na escuridão, ele tem um encontro com a luz do mundo. A primeira visão que ele tem é a visão do Filho de Deus. E aí o que acontece quando ele tem esse encontro com o Senhor? Quando ele enxerga Cristo, a sua vida tornou-se um testemunho. Aonde ele ia, vocês podem ler lá em João 9. Não era esse o cego de nascença que ficava lá mendigando, pedindo esmola? Aí os sacerdotes chamam ele, questionam ele, porque ele fala, falam, que foi um pecador que te curou, porque ele curou no sábado, não podia curar. O que o cego fala? Se ele era pecador ou não sei, nem quero saber, o que eu sei é que ele me curou. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não importa quanto tempo vivemos na escuridão, não importa quanto tempo andamos por aí mendigando por aí, quando Jesus passa na nossa vida, Ele transforma, e o mundo nos enxerga, e o mundo vê, e aí nós somos frutíferos para a glória do Senhor. Caminhando para o fim, irmãos, eu sei que já está tarde, mas prepare-se para fazer coisas incríveis. Sonhe alto, mas sonhe bem alto, sonhe alto para valer, sonhe tão alto que quando o seu sonho chegar lá no céu, vai se misturar com aquilo que Deus tem planejado para você e vai se converter em realidade espiritual na sua vida. O Senhor tem muita coisa para fazer na sua vida, apenas disponha-te. Pare de inventar desculpa, pare de inventar obstáculos para a sua vida. E creia no sobrenatural, não somente creia, mas viva o sobrenatural. Eu gosto muito da frase do William Carey: espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. O Senhor quer te usar. O Senhor quer usar a nossa igreja, o Senhor quer usar a sua vida para a glória do nome dEle, para sermos frutíferos. Não deixe que os obstáculos venham te paralisar, Os obstáculos, eles sempre existirão, mas nós podemos desconstruí-los com o auxílio do Espírito Santo. Os obstáculos na vida do crente não são para o parar, mas sim para o ensinar, para forjar. Então, sempre que você encontrar um obstáculo na sua frente, saiba que é Deus te ensinando alguma coisa. E esse obstáculo, seja ele qual for, não vai te parar, não vai te paralisar. O obstáculo na vida do crente serve para serem derrubados, para você pegar a marreta, como nós vimos lá na primeira foto, e fazer o exercício. Vai lá, põe o joelho no chão e vença, desconstrua esses obstáculos. Passe por cima do seu obstáculo como um trator numa demolição, sabe? Passa por cima, atropele. E amadureça com os obstáculos e dê muitos frutos para a glória de Deus. Nós fomos chamados para fazer a diferença nessa geração. Portanto, não se preocupe com obstáculos, eles virão, eles se levantarão. E se você não tem obstáculo na sua vida, não se preocupe que amanhã vai ter algum. Só não crie você obstáculos para ter um relacionamento com o Senhor. Insista. Você está sem pique para vir para a igreja? Liga para alguém, que alguém vai te socorrer. Você está sem pique para orar? Liga para alguém, que alguém vai orar com você.
eu estou passando por uma necessidade. Liga para alguém que alguém vai te socorrer. Nós somos uma família. Nós pertencemos ao reino do Senhor. Aqui ninguém chora sozinho. Aqui ninguém sofre sozinho. Porque Ele levou sobre si todas as nossas angústias, dores, medos, necessidades. Seja lá o que for que você estiver passando, o Senhor já levou sobre si. Hoje nós temos a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. E vai continuar cuidando. Você está doente, triste, sofrendo. O pai está doente, a mãe está doente, o filho está doente. Irmãos, glorifique ao Senhor. Faça desse obstáculo ponte para você ter um relacionamento maior com Ele. Faça desse obstáculo oportunidade para Ele realizar um milagre na sua vida e na vida daquele que você ama. Nós não vamos viver eternamente nessa terra. A nossa essência é o reino. Se nós não partirmos hoje, daqui 50 anos não vai escapar ninguém. Daqui 60, 70 anos, 100 anos, não vai escapar ninguém. E para onde nós iremos quando findar o labor dessa vida? Pense nisso. E não arrume coisas para impedir, para atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Coloque-se em pé, vamos orar.